Voltamos com o subtópico de número 2, mundanismo, né? Existe aí uma proposta, sempre existiu, na verdade, uma proposta do encardido, na versão do nosso presidente, pastor Maxwell Kaiser, ele chama o adversário de encardido, uma proposta do adversário em tornar o homem como centro de todas as coisas e como evidência de tudo que ele vai fazer e operar. E nessa questão das redes sociais, nessa questão de evidenciar aquilo que está sendo feito e com o objetivo que está sendo feito e para quem está sendo feito, muitos cristãos, como o comentarista coloca aqui, eles estão usando, especialmente ele diz, os pregadores, com um desejo quase que obsessivo de estar em evidência. Então nós precisamos ter muita prudência na utilização. Eu particularmente tenho aderido já há algum tempo à utilização das mídias sociais, mas com um propósito específico de alcançar mais algum, de compartilhar boas notícias nas redes sociais e o objetivo de dizer que há uma proposta de Deus para um mundo cheio de notícias de tragédia, onde o ibope maior se dá a desgraça, a destruição, a miséria, a fome, a prostituição, aos escândalos. Nós como igreja, pelo menos no meu entendimento bíblico sobre isso, precisamos propagar uma contraproposta do Senhor, que é o Evangelho que transforma, que liberta, que cura, que salva e que transforma o mais vil pecador em um servo e uma serva de Deus. Aqui ele cita Lucas 4:9, onde o diabo leva Jesus até Jerusalém e o coloca sobre o pináculo do templo e diz: se tu és o Filho de Deus, atira-te daqui abaixo. Então aqui nós vemos claramente o adversário querendo destoar os filhos de Deus do propósito específico de vir a esta terra. Queria que ele fizesse algo que chamaria atenção e simplesmente para atrair atenção para si e para aquilo espetacular que estava fazendo, porque existia sim a autoridade, existia algo escrito, que aos teus anjos ordenará ao teu respeito, que te guardem, mas com o propósito e com a finalidade de ser meramente algo obsessivo para estar em evidência. Então, nós queremos aí rechaçar isso é algo mundano, é algo que nasceu no coração do adversário, quando lá no céu ele diz: subirei às alturas, elevarei o meu trono acima do trono de Deus, para que eu seja maior que Deus. Então nós percebemos que o mundanismo ele trata disso, mas nós crentes temos o alvo específico de colocar em evidência um só personagem, Cristo. E assim como os cristãos em Antioquia da Síria, lá em Atos nós lemos isso, foram pela primeira vez chamados cristãos, porque expressavam aquilo que Cristo declarou e aquilo que Cristo manifestou na terra, rejeitando a proposta do adversário, a proposta mundana de colocar o homem como centro. Nós também precisamos nos utilizar. Então, aqui tem muitos cristãos, como diz aqui o comentarista, agindo como verdadeiros mendigos virtuais, desonram a cruz porque querem a qualquer custo a glória do mundo, dessa forma tornam-se presas fáceis para Satanás. Então Satanás, ele oferece nesta terra a glória do mundo, propagando e divulgando feitos com o propósito meramente de elevar aquilo que não deva ser elevado. Então, assim sendo, ele propaga a injustiça, propaga a banalização de tudo aquilo que o Evangelho propõe, a simplicidade do Evangelho propõe. Então, se utilize, mas se utilize na visão cristã de compartilhar as boas notícias do Senhor através das redes sociais. Tá bom? Muito bem, pastor, graças a Deus. Prosseguindo na nossa lição, tópico de número 3, a igreja e os pecados virtuais. Então, existem pecados virtuais? Certamente existem pecados virtuais
e vamos pincelar sobre isso aqui. Nós já comentamos que não é porque estamos em um ambiente virtual que não temos que ter cuidado com a nossa conduta. Na realidade, as nossas condutas, elas devem sempre refletir o homem interior, o homem transformado pelo poder da palavra de Deus, que um dia foi posta em nós por este mesmo Deus. Então, as nossas condutas, qualquer que seja o ambiente em que estivermos, elas devem estar pautadas pela palavra de Deus transformadora e pela expressão, pela exteriorização deste homem interior agora como uma nova criatura nascida novamente em Cristo, regenerada pelo poder que há em Cristo, pelo poder do Espírito Santo. Mas nós, infelizmente, sabemos que muitas pessoas acabam caindo em armadilhas por conta daquela falsa sensação de que por estar em casa, por estar em um cômodo, trancado no seu quarto, na sua sala de trabalho, na sua sala de estudo em sua casa, só ele e o seu celular, ou ele e o computador, acreditam que o que eles estão fazendo ali não é passível de ter uma repercussão negativa e grande. É um grande erro que acontece e as pessoas muitas vezes acabam externando nas redes sociais e no mundo virtual coisas e condutas, comportamentos que jamais teriam coragem de fazer no mundo real. Então, as ferramentas, conforme o comentador da nossa lição coloca aqui, WhatsApp, Instagram, Messenger, outras ferramentas que estão à nossa disposição, as mídias sociais, elas são muito úteis, conforme o pastor já mencionou aqui, falando da sua experiência pastoral. Ele já mencionou que ela pode ser utilizada de uma forma muito positiva para que em lugares e em momentos específicos, onde não seja conveniente estar presente por uma razão justificável, pode ser utilizada, inclusive, no caso do pastor, como ele comentou, para estar gerindo essa questão da eclesia, da igreja, das reuniões, de como seria marcado e etc. Mas o cuidado nós devemos ter. E no que diz respeito à questão da sensualidade, infelizmente nós acabamos tendo contato, vez por outra, com postagens de, inclusive irmãos, né, infelizmente, da igreja, ou irmãs, com fotos que de certa forma não condiz com o comportamento desejado para aquele que é cristão. Às vezes fotos sensuais, fotos sensualizando, fotos íntimas, vídeos íntimos, pessoas já foram envolvidas, inclusive cristãos, já foram envolvidos em escândalos muito grandes, né? Muitos grandes escândalos no meio evangélico, de pessoas muito conhecidas por conta de disseminação de fotos ou vídeos íntimos que acabaram sendo veiculados nessas redes sociais. Às vezes até vídeo de um relacionamento ou foto de um relacionamento legítimo entre o marido e a mulher, mas por alguma razão tiveram a péssima ideia de registrar aquilo em foto ou em vídeo e isso acaba caindo nas redes sociais, nas mídias, que acaba trazendo um dano muito grande para as pessoas envolvidas e para o reino de Deus. Então, cuidado com o sensualismo. É um ponto que talvez não seria nem necessário falar, porque quem é genuinamente cristão, quem nasceu de novo e se deixa conduzir pelo Espírito Santo, foge desse tipo de prática, porque não edifica nem a si mesmo e muito menos ao outro. Andar segundo a sensualidade, segundo esse sensualismo, não edifica a ninguém. Mas também cabe a nós aqui, o comentador traz esta oportunidade, dizer que nas redes sociais, assim como na vida real, nós precisamos nos pautar, nos abstendo de viver uma vida expondo a nossa sensualidade. Muito bem, aí posto pelo nosso professor Fábio a questão do sensualismo diante das redes sociais, e hoje a gente percebe que tem muitas pessoas que estão maculando a sua fé, estão fazendo outros também se escandalizarem, pecarem na sua postura diante das redes sociais. Pessoas que às vezes a gente percebe que são casadas, curtindo foto de pessoas solteiras e essas outras pessoas solteiras postando fotos aí que para nós que servimos a Deus
dentro daquilo que entendemos da palavra do Senhor, não convém, né? Há um texto bíblico que muito nos instrui, nos ensina acerca das coisas. Às vezes a gente não tem um parâmetro específico tratando daquela questão pontual, mas nós temos aí princípios bíblicos que devam ser levados em conta e devam ser usados como filtros para que nós possamos nos comportar em todas as áreas. E Paulo vai tratar disso lá em 1 Coríntios, capítulo de número 6, versículo de número 12, ele diz assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Então ele diz ali: posso fazer todas as coisas, em uma outra versão, mas nem tudo vai ser bom para você. Então o primeiro filtro: vai ser bom para mim? Vai ser bom para o meu semelhante? Devemos respeitar o direito do próximo, e assim vai. Então precisamos nos utilizar. Vai ser bom para a minha vida de relacionamento com Deus? E aqui nesse segundo subtópico diz assim: narcisismo. E o comentarista diz que esta geração já foi marcada ou denominada de geração da selfie. É uma geração narcisista, cultua a própria imagem. Quantas pessoas, né, nós percebemos que tem essa característica dos últimos dias, e na pessoa do nosso pastor nós estamos aprendendo essas características que indicam aí a iminência dos tempos difíceis que estamos atravessando. Pessoas amantes de si própria, pessoas que querem focar em si própria e têm a necessidade obsessiva de estar sempre aparecendo em evidência. E tudo que fazem com o único e exclusivo propósito de estar aí se expondo, sendo admirado e, sobretudo, com um comportamento que a maioria deles não glorifica e não exalta o nome do Senhor. Claro que temos aí, né, nós estamos nos utilizando, inclusive, desse sistema midiático para um propósito específico. E nós nos utilizamos também, se você for acompanhar um pouquinho da nossa vida social, bastante das mídias. Mas o que eu sempre tenho colocado? Sempre eu tenho colocado que nós precisamos usar aquilo que temos à disposição para promover o reino de Deus, para dizer que existe uma igreja que está caminhando, né, se dedicando ao Senhor, se dedicando aos propósitos do Senhor, então promovendo aquilo que realmente a Bíblia promove, aquilo que realmente dando importância e dando significância e dando evidência àquilo que deva ter evidência e significância na nossa vida diária. E o sistema midiático é uma boa ferramenta para isso. Então, sempre quando nós, por exemplo, nos usamos das fotos, das programações da igreja a qual pastoreamos, de onde estamos, é sempre pautados em princípios, é valorizar, por exemplo, se tem um Dia das Mães, é valorizar esse papel, essa função de mãe, promovendo um evento ali e oferecendo a Deus um culto, registrando aquele momento e dizendo, esse é um propósito, essa é uma função que deva ser valorizada, e assim sucessivamente. Todas as programações que vão para a mídia, pelo menos para o cristão, ele precisa ter no coração de promover a glória e o nome do Senhor. Que pessoas possam ser influenciadas para percorrer os caminhos que Deus estabeleceu para o ser humano. Muito bem, nós vamos para um rápido intervalo. Não saia daí, compartilhe com alguém que nós temos ainda algo de Deus para falar.